Bom dia! E sextou com um dia friozinho aqui no sítio e a gente... Opa, quase... um gato quase me derrubou aqui. Eu quero mostrar para vocês aqui uma encrenca que eu tenho aqui no sítio, mas depois a gente vai trocar umas ideias. A encrenca não é o costelinha, a encrenca é isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui de manhã, de noite até de manhã, aparece milagrosamente essas coisas aqui no sítio. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é aquela formiga ardideira. Aquela formiga que dá pra chorar de dor quando ela morde a gente. Vocês viram, né? Aqui no sítio isso ali é uma encrenca. Porque assim, a gente tenta controlar, mas é muito difícil. E seguidamente a gente está sendo atacado por elas, né? Às vezes a gente está capinando, quando vê pisou em cima de um montinho que está começando, né, a crescer ali, a se formar ali. Então, meu chapéu, isso dói pra caramba. E aí, ontem eu tava capinando aqui, e aí eu me lembrei, eu vi isso aqui. Eu tenho que me ajeitar para não pisar em cima dele. E aí eu vi, daí eu me lembrei que quando eu tinha a minha primeira filha, a Vanessa, ela tinha 1 aninho só, e eu tava varrendo meu terreiro, meu pátio ao redor de casa. É verdade. Isso foi o meu fazão aqui na gaiola. Eu tava varrendo o pátio e de repente... E ela tava comigo ali, era verão, ela tava junto comigo, brincando. E de repente ela começou a gritar. Eu fui olhar, ela tava só de shortinho, porque era verão, né? E aquele chinelinho com elastiquinho atrás. E ela começou a gritar e eu fui pegar ela para ver o que tinha. Ela tava até o joelho cheia dessas formiguinhas, ela tinha pisado em cima de um ninho desse. E daí ela tava cheia dessas formiguinhas, as mãozinhas também, porque ela tava tentando tirar tudo muito rápido, né? Ela foi meter a mão e também tava com as mãos cheias de formiguinha. Aí, sabe, a gente morava numa cidade que a saúde lá era bem precária e a gente também não tinha nem carro, nem nada, era tudo... A gente era bem pobre. Ainda somos, né? Mas a gente ia lá, naquele tempo era pior. E aí, então, eu já naquele tempo eu já estudava bastante sobre a natureza, né? O que a natureza pode fazer de bem para nós. E aí eu peguei rapidamente uma enxada, fiz um buraco, mais ou menos dessa altura, assim. Fiz um buraco e aí eu já tinha água ali por perto no tanque. Eu fiz um buraco naquela terra vermelha, joguei um balde de água dentro, mexi bem ali rapidinho, né? E sentei ela dentro daquele buraco, ela já estava só de short mesmo. Sentei ela no lado, na borda do buraco e com as perninhas para dentro, aliás. E aí as mãozinhas dela também, eu já peguei o barro e já comecei a brincar com ela. Gente, isso foi milagroso. Vocês não fazem ideia. Foi só ela botar as perninhas ali dentro e as mãozinhas, enchi de barro as mãozinhas dela brincando, sabe? Tirou com a mão. Ela já parou de chorar e já começou a brincar naquele barrinho. Eu fiquei um tempo brincando com aquele barrinho com ela ali. Com os potinhos, com as coisas assim, sabe? E sumiu tudo. Sabe como é que é essas formiguinhas, quando ela morde a gente, às vezes acontece de dar uma bolinha vermelha e depois dá umas protuberâncias, dá uma bolinha amarela, fica com pus dentro, né? Ele infecciona, né? E logo na hora assim eu pensei, misericórdia, essa criança vai ficar toda empipocada, quanta dor, quanto, né? Porque daí eu ia ter que dar antialérgico, ou então antibióticos, anti-inflamatórios, um monte de remédio. Aí ia ter que correr para médico, lógico, né? E aí eu pensei, aquilo me deu um estalo tão rápido assim, pá, fiz aquilo na hora, não sabia nem como é que ia ser o resultado, se resolvesse, né? Ia ser bom, senão eu ia ter que levar para o hospital, né? E não deu nada. Eu deixei ela brincar ali uns minutos, tirei ela do barro, porque ela parou de chorar, né? Tirei ela dali, lavei ela bem, não tinha nem sinal que ela tinha sido atacada pelas formigas. E uma pele sensível de um bebê, de uma criança de 1 aninho, né? Isso ali é prato cheio para dar um problema sério. E depois se coça um pouquinho aquilo ali, isso abre feridas, né? Isso dá uma lesão na pele. Imagina como que ia ficar a pele da criança que foi tão atacada, toda mordida, né? Então, gente, já fica aí a diquinha sobre a terra, o barro. Ele é milagroso. E o André aconteceu muitas. O André, eu nem sei qual história que eu vou contar. O André aprontou muito na fase de infância e adolescência.
O André tem muita história. Mas o André, uma das que aconteceu, ele estava brincando com os amigos dele na frente da casa, na casa na frente, né? E aí cortaram uma árvore. O pessoal tinha uma árvore, né? O morador tinha uma árvore com vários caules, né? Então um deles, que era mais fininho, eles cortaram assim com facão ou machado, não sei. Aí ficou aquela parte de cima que parecia uma navalha. E eles começaram a correr e brincar e subir nas árvores, né? E aquele dia eles subiram naquela árvore. Eles tinham no máximo 5 anos de idade. Subiram na árvore e ele, lógico, né, que ele caiu, caiu da árvore. E a coxa dele, bateu a coxa dele aquele corte, né? E aí, claro que cortou a coxa. E ele veio para casa correndo, mas ele não estava chorando, ele veio para casa correndo, branco. Branco. Chegou em casa, daí, naquele tempo, então, a gente já tinha comprado um carro, nós tínhamos um Chevette cinza. Chevette cinza. Ele chegou em casa com aquele corte lá, e daí, claro que a gente teve que levar para o pronto atendimento, que era bem grande, deixa eu ver, acho que eram assim, que deu 3 a 5 pontos, não lembro bem certinho, sei que era desse tamanho, corte na coxa. Mas ele tava branco, estado de choque, não saiu uma gota, sabe o que eu tô falando? Não saiu uma gota, aquilo lá tava aberto, aquilo lá tava horrível, aberto e profundo, porque eu conseguia enxergar bem, sabe? Botamos ele no carro, levamos pro pronto atendimento. E chegamos lá, gente do céu, que vergonha, eu tenho vergonha naquela cidade até hoje, porque esse guri fez o maior escândalo da vida dele. Ele começou a gritar, pular lá dentro do consultório, dando para fazer os procedimentos, né? O médico, o enfermeiro, eu, o Calu, tinha um homem enfermeiro também que foi chamado porque ele gritava, ele se transformou num monstro. O guri, garanhinha desse tamanho, se transformou num monstro dentro do hospital. E ele gritava, ele xingava todo mundo, ele dizia que ia chamar a polícia. Aí a janela estava aberta, ele queria pular a janela. Gente, ele dava coice em todo mundo. Misericórdia. Que vergonha que eu passei. Mas tudo bem, foi uma apenas das proezas do André. Um dia eu conto mais algumas. Misericórdia. Ô Maia, tu quer subir também? Mas agora já tem gente no colo, Maia. E a Karine? Karine tem medo de lagarto até hoje. A Karine, uma das histórias da Karine, ela tem pavor. Ela corre léguas de lagarto. A Karine tinha uns 3 para 5 anos, eu não lembro bem certinho a idade dela. Eu sei que a Karine estava brincando dentro de casa e eu tinha um lagarto de estimação. Os fundos da minha casa tinha um muro de pedra e o lagarto tem a lenda, não sei se é verdade, bem certinho, mas sempre diziam, né, que não era para tocar os lagartos de perto nem nada, porque eles eram predadores, controlavam cobra. Aonde tem lagarto não tem cobra, as cobras não vêm porque elas têm medo de lagarto, né? E eu tratava aquele lagarto. Ele apareceu lá e eu comecei a dar comida para ele, porque tinha um muro de pedra no fundo da casa, eu tinha medo que fosse criar cobra ali, né? E aí, e a Karine tava brincando no meio da sala, no chão, e a casa era com soalho de madeira, bem quentinho, bem bom de brincar, né? E ela com as bonecas no chão, brincando, e a casa tinha uma porta na cozinha, bem em direção à porta da sala, as duas ficavam bem alinhadas, né? E a Karine estava deitada bem no meio, no corredor ali, brincando com as bonecas dela. Jesus amado, de repente o lagarto entrou pela porta da cozinha, porque era onde ele recebia comida, entrou pela porta da cozinha e veio caminhando, aquele barulhinho das patinhas dele, assim, né, no chão da... Não deu tempo da Karine gritar, nem berrar, nem chamar, nem nada. Ela ficou pasma, olhando aquele bicho vindo em direção a ela, e ele veio e ele passou por cima da barriga dela, que assim, e saiu em direção à porta da sala. Meu
Deus, gente, até hoje ela não pode ver um lagarto, ela não chega perto de lagarto, ela tem pavor de lagarto. E aí, hoje, como é sexta-feira, eu não quis ficar gravando, trabalhando nem nada, porque quis contar um pouquinho da história da nossa vida, já que o sítio, o canal é Nosso Sítio, Nossa Vida, né? Então eu quis contar um pouquinho da história da nossa vida. E aí eu quero saber já de vocês também, cada um de vocês deve ter algumas histórias, se não for de filha, de sobrinho, é sua mesmo, história é sua mesmo. Já vai contando aí nos comentários, vamos tirar um tempinho para nós hoje, para tricotar. Vamos ser filó hoje, vamos ser um vídeo de filó. Filó quer dizer fofoca, conversa, histórias, contação de histórias. É muito interessante, gente, a gente ter essas histórias para nossa vida. Mais uma coisa interessante, eu sempre tinha uma máquina fotográfica perto de mim. Naquele tempo não existia celular, né? Então eu tinha sempre quando minhas crianças eram pequenas, eu sempre tinha uma máquina de tirar fotografia perto de mim. Então eu registrei muita coisa. Cada história dessas eu tirei muitas fotos nessas residências, sabe? Então hoje quando a gente conversa sobre essas histórias, mãe, eles lembram, mãe, isso aconteceu nessa casa. Eu me lembro, naquela cidade, naquela casa, aconteceu isso. Então é muito interessante. E mais uma coisa bem interessante, quem está criando filhos agora, eu sei que não dá mais pra gente criar eles soltos, como a gente criou. Eu criei os meus, eu sei que é impossível hoje. Tudo mudou, né? E a gente precisa se adequar aos tempos. Mas não deixa as crianças só no celular, não deixa as crianças só dentro de casa. Que nem eu contei a história da Vanessa, que a Vanessa foi mordida pelas formiguinhas. Deixa seus filhos ter contato com a terra, ou com o chão, com os seus netos também. Ter contato com a natureza, com a textura da grama, a terra, as pedrinhas na beira do rio, sabe? Leve seus filhos, acompanhe eles. A gente sabe que sozinhos não podem ficar em lugar nenhum. Nem deve, né? De jeito nenhum. Mas tire tempo nos finais de semana para ir com seus filhos a lugares diferentes, sempre lugares diferentes, assim, para eles ter contato com a natureza, com os animais um pouquinho, né? Para eles ver horários diferentes também, tirar eles cedo da cama para escutar o canto dos passarinhos e esse tipo de coisa, fazer pipa, mas não comprar pipa, faça suas pipas e leva para lugar onde não tem fio de luz, solta umas pipas junto com os guris, as meninas também gostam, esse tipo de coisa para não se perder com o tempo, né? Porque hoje é tudo tão corrido, os pais estão cansados no fim de semana. Chega em casa, as crianças estão sempre dentro de casa, os pais chegam em casa e querem ficar também, daí as crianças acabam só ficando dentro de casa. E eles precisam brincar, precisam mais tarde ter história para contar também. Porque histórias saudáveis, histórias difíceis, sim, o André se machucou, né? Mas faz parte da vida deles isso. E a Vanessa também, né? Ela se machucou, aquelas bichinhos mordendo ela. Isso não é bom, não é uma história boa, sabe? Mas é uma história pra vida, de aprendizado também. E a Karine tem contato com os animais. Hoje ela sabe que o lagarto é um bicho inofensivo, né? Mas ela, claro que ela não mata lagarto. Ela filma eles se eles aparecem aqui e tudo mais, sabe? Mas ela não... O lagarto até nem deixa ser domesticado, né? Ele é um bicho que ele quer estar lá no canto dele e a gente no nosso. Então dificilmente tu consegue encostar nele. Mas são histórias assim que a gente gosta de relembrar. E que essa geração que tá chegando agora, que está aí já e que tá chegando também, esses bebês que estão nascendo, eles pouco vão ter contato com a natureza e com tudo, porque tá tudo diferente, né? Mas tente um pouquinho, pelo menos, acompanhar seus netos, seus filhos em alguma aventura. Diga assim, alguma aventura tão bonito, tão legal, né? E eu tô com o meu aqui, o meu costelinha, que virou um gato de colo que só vendo, né? Meu chapéu, né, costelinha? Pessoal, tenha um ótimo final de semana. A gente se encontra na segunda-feira, se Deus quiser. Mas só se você der aquela corredinha de oi nas redes sociais aí, cutucar o sininho, né, para receber as notificações. Então é isso aí.